Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Portal da Luz, pela Rádio Dourados e por tantas outras redes maravilhosas que nos transmitem, nos retransmitem. Eu queria de início agradecer a carinho, a audiência de cada um de vocês que nos assiste aí de casa. E hoje nós traremos um tema muito importante, um tema mais do que atual, que é exatamente a questão das drogas. Estão conosco aqui dois queridos irmãos, que são os nossos irmãos Alan Silveira e a Adriana Pfeiffer. Os nossos queridos irmãos, eles são coordenadores do GAEROL. O Alan Silveira é o coordenador geral do GAEROL e também coordenador do GEMA, e a nossa querida Adriana Pfeiffer é a coordenadora do GAEROL, do CEIR, e também é coordenadora do curso de formação lá no GAEROL. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho como funciona o GAEROL, o que é o GAEROL, como nós podemos usar o GAEROL para ajudar as pessoas que estão ainda entregues a essa questão tão terrível, que é a questão das drogas, como é que nós podemos pedir ajuda para nós ou para um amigo, se a família precisa ou não também se submeter a um determinado tratamento, se a família influencia positivamente, negativamente. Vamos falar algo também que hoje está muito presente, como é que as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, tantas redes, né? Como é que isso hoje influi na questão das drogas? Será que há influência positiva, negativa, só positiva, só negativa? Tudo isso nós vamos tratar hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos. É uma felicidade enorme para nós da TV Nova Luz, para os queridos irmãos que estão em casa, receber vocês aqui que fazem esse trabalho tão belo de apoio a uma questão muito delicada no nosso plano espiritual, nesse plano ainda de provas e expiações, em que nós muitas das vezes escolhemos esses caminhos tortuosos da vida. Queria primeiro que você falasse um pouquinho com o público, se apresentasse, desse, vamos dizer assim, as boas-vindas a esse pessoal de casa que nos assiste, que nos dão tanto carinho para que a gente possa continuar esse programa. A felicidade também é nossa, Américo. Agradecemos sobremaneira a oportunidade de divulgação, a oportunidade de falar um pouco do trabalho, desse problema que assola a nossa sociedade hoje em dia, né? É de suma importância que a gente trate a questão sobre a ótica espírita, né? Que é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós prezamos, não deixando de lado também a parte técnica que diz respeito ao tratamento da dependência química. Que maravilha, meu irmão. Adriana, suas palavras iniciais. Mais uma vez agradecendo e olhando inclusive por um outro ângulo a oportunidade de estar aqui. Porque como coordenadora do curso para formação de conselheiros em dependência química, sob a visão espírita, nós não conseguimos abraçar, fornecer vagas para todos os companheiros das casas espíritas que gostariam de estar conosco fazendo curso para formação de conselheiros e atuarem nas suas instituições. Então, a oportunidade que a TV Nova Luz nos dá de falar do trabalho, de fazê-lo um pouco mais conhecido e levar alguma informação para quem está, às vezes, muito distante e não consegue chegar até o Rio de Janeiro para fazer o curso, é realmente uma oportunidade impagável. Maravilha, meus Nossa irmãos. gratidão. Sejam muito bem-vindos. Eu queria dirigir a primeira pergunta ao nosso querido Alan. Eu queria perguntar o seguinte: como nasceu o GAEROL? O GAEROL nasceu da necessidade surgida no Grupo Espírita Mestre de Amor, né? Diante de um problema que chegou à nossa casa relativo ao assunto, um grupo de tarefeiros buscou a preparação técnica necessária para o tratamento da questão e começou a se desenvolver
um projeto, né, um modelo de tratamento que incluía não só essa parte técnica que foi aprendida em cursos, né, em seminários, como também a junção com a teoria, com a doutrina espírita. E a partir daí foi se formando o modelo de tratamento do Gaerol. Então o que a gente pode dizer é que o Gaerol não é uma instituição espírita independente, é um setor de casas espíritas, né? Hoje podemos falar no plural. Antes era só do GEMA, no início, né, na formação do grupo, como nós temos outros setores, por exemplo, o atendimento fraterno, a evangelização. Fundou-se um setor especializado nos problemas que envolvem a drogadição, tanto naquilo que tange a recuperação da dependência química, como também a prevenção ao uso indevido de drogas e hoje também na formação de tarefeiros espíritas para trabalharem nessa temática. Adriana, nosso querido irmão Alain falou para a gente agora um pouco sobre essa expansão do Gaerol. Como é que funciona hoje, qual é a penetração do Gaerol, até onde hoje vocês conseguem chegar? Nós conseguimos chegar de duas formas, Américo. Através da casa franqueadora, que é o Grupo Espírita Messe de Amor, que através do projeto justamente do curso para a formação de conselheiros em dependência química, possibilitou que algumas instituições formassem dentro dos seus muros o seu próprio núcleo de atendimento à dependência química, ou seja, o seu núcleo Gaerol. Hoje somos 6 casas ligadas ao projeto. Centro Espírita Irmã Rosa, Grupo Espírita Amor e Caridade, Sociedade Espírita Ana Viana, Grupo de Apoio ao Menor e faltou um. Eurípides Barçanuvo. Não, esse eu ia deixar para o último. A casa que nos recebe, o Grupo Espírita Eurípides Barçanuvo. Então, espalhados por vários pontos, a pessoa que quiser buscar o atendimento para a dependência química ou atendimento à família, pode, de acordo com o seu endereço, estar mais bem atendido próximo. Então hoje o Gaerol, deixa eu ver se eu estou entendendo, até para passar também para os queridos irmãos de casa, mesmo porque a gente tem aqui na TV Nova Luz, muitos irmãos que são atuantes nos seus centros espíritas. Então para a gente esclarecer um pouquinho mais, hoje o Gaerol ele trata não só da questão do tratamento direto da dependência química, mas também como um formador de outros centros de tratamento, é isso? Isso, através do curso para a formação de conselheiros espíritas em dependência química. Então, se os nossos irmãos que estão assistindo de casa quiserem participar de um curso, fazerem um grupo, vocês conseguem ajudar as pessoas também nesse sentido? Sim. Formar um grupo para o centro. Como funciona? São em prazos determinados ou as pessoas podem ligar para vocês, podem entrar em contato e pedir a abertura de grupos de estudo? Como é que funciona essa parte? O curso acontece uma vez por ano, nos meses de agosto e setembro, e nós fazemos inscrições ao longo do ano. Normalmente as inscrições começam logo depois do término de um dos cursos, através dos telefones que nós vamos divulgar. Então esse ano já iniciou o curso? Não, esse ano já terminou o já curso. Terminou o curso, já houve. A partir desse momento, as pessoas podem, então, de casa, entrarem para se inscreverem para o próximo ano. É Exatamente. Isso, através do e-mail gaerol.contato ou através dos telefones que nós vamos divulgar também através da TV Nova Luz. Que maravilha, meus irmãos aí de casa. A gente vai deixar aqui embaixo do nosso link, tanto no Facebook quanto no YouTube, nós vamos deixar, então, todos os contatos, tá? Telefone, e-mail, tudo nós vamos pedir à produção para que providencie, assim que vocês puderem aí, colocar aqui embaixo as formas de contato com a equipe do Gaerol. Então você que está aí no seu centro espírita, está em busca de uma orientação de como pode atender a essas pessoas que infelizmente por um momento de descuido ou por algumas situações difíceis da vida acabaram se entregando à drogadição. Se você quer ser mais um apoiador, mais um voluntário, entre em contato com essa turma do bem, que vocês vão saber como é
que vocês podem ajudar essas pessoas, porque afinal não adianta só boa vontade, a gente aprende isso no Espiritismo, que além da boa vontade, além do amor, além da boa intenção, nós precisamos também, para toda tarefa que nós queiramos fazer, precisamos nos capacitar. Então você aí que está querendo se capacitar, busque o Gaerol, capacite a você, a sua equipe, ao seu centro espírita, e você que está precisando de ajuda, você que se entregou a esse momento de drogadição, ou que tem alguém de família, da sua família, ou da família dos seus amigos, indiquem o Gaerol, é mais um ponto de apoio para que a gente possa para que a gente se utilize, né, para tentar sair dessa situação tão difícil que é a questão das drogas. Queria perguntar agora a você, Alan, o seguinte: sim, qual é a principal finalidade do Gaerol? A principal é tirar as pessoas da droga? Qual é a principal finalidade? O Gaerol, ele começou no projeto de recuperação. Em determinado momento da nossa trajetória, a nossa mentora querida do plano espiritual, Rosângela Costa Lima, nos deu uma informação que era a seguinte, né? Através da psicografia, ela nos disse que ajudar na recuperação de um dependente químico seria um trabalho nobre. Ajudar a evitar que uma criança venha a se tornar um dependente químico é um trabalho nobilíssimo. A partir daí, nós começamos a movimentar esforços em também atender à questão da dependência química na prevenção. E quem sou eu para contrariar os mentores espirituais? Quem somos nós, né? Quem somos nós? A partir desse momento, nós consideramos, sem dúvida nenhuma, a questão da prevenção como a questão principal, né? Porque realmente, num sentido racional, você mergulhar no esforço de recuperar um irmão, de ajudar na recuperação de um irmão que já está, né, com o quadro da dependência química, da doença desenvolvida, é muito difícil, requer muita participação, muita dedicação. E, de fato, ajudar a evitar que esse mal chegue seria a porta principal. Que maravilha. Querida irmã Adriana, fala para mim o seguinte, já que ele falou um pouquinho sobre essa questão quando o irmão já está entregue à dependência, quais são as consequências da dependência química na família? Américo, a família, principalmente, né, como núcleo que recebe esse irmão, que traz de outros processos reencarnatórios, uma vinculação nessa área e acaba, infelizmente, por tombar mais uma vez, acaba se envolvendo de tal forma que também vem a adoecer. Podemos dizer que hoje em dia a dependência química é um dos flagelos mais destruidores dos núcleos familiares. A dependência química é uma doença, a doença onde o portador é o adicto, aquele que se envolve com o uso do químico, mas que acaba se espraiando por todo o seu núcleo familiar. Todos sofrem, né? Todos sofrem e sofrem muito. E sem saber, muitas vezes, como auxiliar, acabam fazendo parte, por conta de um amor equivocado e sem informações sobre as questões que envolvem a dependência química, sendo facilitador do processo autodestrutivo do outro. Vou aproveitar até o seu gancho, vou perguntar ao Alan o seguinte: como a família, já que ela falou dessa questão de que a família pode influir negativamente, como a família pode influir tanto negativamente quanto positivamente na questão das drogas? Ratificando o que a Adriana falou, desculpa. A família, muitas vezes, na tentativa de ajudar e sem saber como, acaba agindo como facilitadora. Então, é imprescindível, como no caso da dependência química também, o apoio técnico. A Casa Espírita traz um suporte que consideramos primordial para qualquer tratamento, e a dependência química e a codependência, que é a situação desenvolvida pelo familiar, não fogem a essa regra.
Porém, a indicação técnica também se faz necessária, ou seja, é necessário também um tratamento familiar para aquele que quer realmente se movimentar nesse esforço de deixar de ser um facilitador, de começar a atender as suas demandas em relação ao problema e aprender como se faz, vamos dizer assim. Porque quais são os principais erros assim da família, os principais acertos? Só para que o pessoal de casa tenha pelo menos uma noção do que fazer e o que não fazer. As dúvidas que a família apresenta são, no início, basicamente as mesmas. O que dizer, quando dizer, o que fazer e quando fazer diante do quadro, como agir em determinadas situações, né? E no intuito de ajudar, né? de tentar corrigir o problema do outro, ela acaba agindo como facilitadora em questões muito pontuais, às vezes nas questões financeiras, né? Às vezes nas questões que envolvem o comportamento daquele indivíduo. O principal erro do familiar nesse processo é quando ele supõe que vai resolver o problema do outro. E aí ele começa a se movimentar, a movimentar esforços somente nesse sentido, né? Esquecendo ou deixando de lado a nossa prerrogativa reencarnatória de que cada um é responsável pelos seus atos e pelos seus processos de recuperação de uma forma geral. A gente está querendo dizer que a família precisa, a partir de então, negligenciar totalmente aquele indivíduo? Não, absolutamente não. Mas saber o que é ajudar e o que não é ajudar, o que é facilitar, é fundamental. Porque às vezes falta também um pouquinho uma rigidez, né? Tentar, às vezes as famílias acabam permitindo demais, isso acaba facilitando, é isso? Isso, e deixar que o outro arque com suas consequências, porque talvez a evidência de que ele precisa de ajuda venha através dessas situações em que o familiar tenta evitar. Se o familiar impede que ele passe por uma situação difícil, Exatamente. ele vai continuar achando que aquilo ali só tem as partes boas, né? Exatamente. A droga é só uma coisa boa, porque ele não se submeteu à frustração, a dificuldade nenhuma pelo uso da droga. Exatamente. Aí começa a quitar as dívidas do indivíduo, né? Quando, na verdade, aquela situação em que ele sentiria um impacto negativo daquilo que ele criou, poderia levá-lo à reflexão da necessidade de ajuda que ele precisa. Só que isso é feito com muita técnica, com muito cuidado, passo a passo, para que ninguém tente avançar mais do que é capaz, de uma forma bem tranquila, diferente para cada um. Com certeza. Eu queria saber de você e de casa o seguinte: qual a experiência que você tem para nos contar e para contar para todos esses amigos que participam do nosso chat também? Conte para a gente qual a experiência que você tem, casos de dificuldade, casos que deram certo, casos de pessoas que conseguiram sair dessa questão da drogadição. Como você vê esse tema e qual a experiência que você tem para nos passar? A participação de cada um de vocês é muito importante e o Despertar Espírita ele funciona porque vocês fazem esse programa. Então eu queria muito que vocês colocassem a opinião de vocês para que a gente pudesse saber mais um pouquinho sobre a realidade que cada um de vocês que nos assistem passam nesse momento, ou que os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, vizinhos, porque é exatamente assim que nós fazemos esse programa ficar cada vez mais rico, com a participação de cada um de vocês aí de casa. Nosso querido irmão Alan falou para a gente sobre a parte financeira, de o familiar tentar quitar as dívidas, etc. Queria que você falasse para a gente, se é possível trazer para nós uma experiência, né, de tantas experiências que vocês têm, de familiares que às vezes acabam cometendo verdadeiras loucuras para poder conseguir manter a vida daquele irmãozinho que está ali passando por essa dificuldade, para que ele não passe por tanta dificuldade. Existe algum caso assim que você possa nos trazer? Um caso que nos chama muito a atenção, vivenciado pela equipe e que a gente leva muitas vezes nos cursos de formação,
é a atuação direta do familiar, seja mãe, pai, marido, esposa, tentando preservar algumas vezes ou muitas vezes de forma equivocada a vida daquele ser que é muito amado. Até porque nós entendemos, para além das questões que envolvem a dependência, a doutrina espírita, que nós temos esse impulso de proteger aqueles que amamos. Mas algumas vezes essas questões que envolvem a dependência química, essa proteção passa a ser nociva. Uma situação então vivenciada pela equipe foi de uma mãe que trouxe para nós uma questão. Seu filho estava, como se diz no meio, jurado pelo tráfico. Não poderia chegar até os pontos de venda porque corria risco de vida. E a pessoa chegou para a mãe, sabendo do seu comportamento, e disse: olha, eu sei que eu não posso ir, mas eu vou assim mesmo. Se me matarem, eu preciso, eu quero, eu vou buscar a droga. E a mãe, então, o que fez? Disse: não, então você não vai. Eu vou para você. Pondo a própria vida em risco. E essa companheira, trazendo essa questão para o tratamento familiar, para o tratamento da codependência, foi levada através das técnicas às quais o Alain se referiu, sempre embasada em relação à doutrina espírita, a seguinte reflexão: como você viveria se o seu filho for assassinado pelas mãos do tráfico? E aí essas questões foram trabalhadas junto à companheira. E logo em seguida foi feita a pergunta: como você viveria se o seu filho viesse a desencarnar pela droga que você comprou? Então, esse é um dos encaminhamentos que nós fazemos nos tratamentos aos familiares. Mostrando às pessoas que estão vivenciando essa dor imensa, que muitas vezes o que resta ao familiar é a consciência tranquila de que não faz parte do processo autodestrutivo do seu ser amado. Que maravilha esse trabalho que vocês fazem. Queria agradecer e falar para vocês que a gente está chegando no final desse nosso primeiro bloco. Fiquem conosco. Daqui a alguns instantes a gente volta. Até lá. Vasos sujos, defeituosos, guardados, escondidos, sem uso. Vem, ó Pai, nos restaure e torna úteis para servir, saciar quem tem sede. Jesus falou que somos deuses e que podemos conseguir, auxiliando e amando a todos quem eu ver cair. E vou mostrar que vale a pena insistir, vir por aqui. Eu quero entrar na porta estreita, quero muito conseguir. Eu sei, Jesus desce sobre mim. Eu sei, vasos sujos, defeituosos, guardados, escondidos, sem uso. Vem, ó Pai, nos restaure e torna úteis pra servir, saciar. Jesus falou que somos deuses e que podemos conseguir, auxiliando e amando a todos quem eu ver cair.
e vou mostrar que vale a pena insistir vir por aqui. Eu quero entrar na porta estreita, quero muito conseguir. Yeah. Eu sei, Jesus desce sobre mim. Eu sei, yeah. Chame do nome que queira, anjos santos ou afins. Eu sei que o termo às vezes muda, mas Deus ama todos sim. E não importa a igreja, a doutrina ou país, se praticar o amor, Deus trabalha em ti. Yeah. Eu sei, yeah. Eu sei, Deus não desistiu de mim. Eu sei, yeah. O Clube de Arte traz este mês um sucesso consagrado de Marielza Tiscati, o CD O Encantador de Manhãs. Abra os olhos e bom dia, acorde e faça parte da manhã. Então ele veio. Marielza é compositora, produtora e intérprete. Suas composições têm destaque no cenário da música espírita brasileira. Ela nos traz nesta obra 10 canções, todas em homenagem a Jesus, nosso modelo e guia. Madrugada de tristeza. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org. Nos invade. Clube de Arte 20 anos. A arte espírita a serviço do bem. Mais um sol subente. Olá, eu sou Carlinhos Conceição, estou aqui nos estúdios da TV Nova Luz, onde acabei de gravar um programa com a Yasmin Madeira. Estou convidando você a participar desse projeto. É um projeto que ajuda a várias obras sociais e precisa da sua ajuda. Associe-se, participe. Com isso, você ajuda a divulgar o Espiritismo através da TV Nova Luz. Valeu? Cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores bons. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz. É uma felicidade imensa estar junto com cada um de vocês. Acabamos de assistir, de ouvir essa música maravilhosa que toca fundo o nosso coração. E eu queria falar com vocês que hoje nós estamos tratando aqui sobre um tema muito importante. Estamos falando sobre a questão das drogas, um pouquinho sobre como evitar, como fazer o tratamento. Estamos com esses dois queridos irmãos que fazem parte do GAEROL, que é um grupo de apoio justamente voltado para essa questão de prevenção e de tratamento às drogas, tratamento à viciação, à dependência. E nós, para que a gente retome esse nosso programa após esse intervalo, eu queria perguntar aos irmãos o seguinte, perguntar para você, Adriana, a família, se ela estiver passando por uma situação dessa, com um familiar qualquer, nessa dificuldade das drogas, é necessário que o familiar esteja em tratamento para que a família se submeta ao tratamento ou vice-versa? São dois tratamentos independentes, Américo. É claro que se um dependente químico busca ajuda, busca recuperação, o ideal é que seus familiares mais diretos também estejam em tratamento. Mas muitas das vezes o contrário não é possível. Às vezes o familiar
busca o tratamento para si, o tratamento da codependência, e o seu dependente químico, aquele com quem ele convive e que usa as drogas, muitas vezes ainda não chegou ao ponto de buscar ajuda. Então, o tratamento familiar e o tratamento para a dependência química são independentes. Então, na verdade, a família, quando entra, dirigir até o Alain, a família, quando entra no tratamento, ainda que aquele irmão que está entregue já, está no processo das drogas, quando a família entra, ela não está buscando um momento egoístico, mas ela também está ajudando ao próprio ser que está na dificuldade, é isso? Isso. Ela não busca o tratamento, como no início muitos supõem, para ajudar necessariamente o outro. Né? Ela não busca o tratamento para o outro. Ela busca o tratamento para as suas questões que acabam, de forma indireta, envolvendo aquele terceiro. A partir do momento que ela aprende como lidar com as situações, indiretamente ela acaba auxiliando, né? Porque quando ela deixa de ser esse facilitador, né? Quando ela deixa de tentar interferir naquilo que nós temos no nosso processo reencarnatório, que é o nosso livre-arbítrio, e deixa de se frustrar com essa situação, porque é uma situação frustrante. A família fica tentando resolver o problema alheio, fica tentando interferir nas decisões do outro, fica naquele anseio de que o outro busque tratamento, quando na verdade ele só vai fazer aquilo quando ele quiser. Quando a família consegue se afastar desse panorama, ela indiretamente ajuda, porque ela permite que o outro se enxergue de uma forma que mais... precisa de ajuda, né? Exatamente. Porque enquanto a família estiver o tempo todo suprindo todas as necessidades, aquela pessoa não consegue enxergar, né? Que precisa sair daquela situação. E como a gente falou, a frustração é enorme, porque ela simplesmente não consegue resolver, porque ela não é ela que tem essa responsabilidade. Sabe que eu tenho um exemplo muito próximo, por caridade, é claro que eu vou omitir os nomes, mas é um exemplo bem próximo a mim mesmo, que nós encontramos, tem um irmão que ele está nessa situação das drogas. Aliás, graças a Deus, ele é um caso de sucesso, ele já está há alguns anos completamente fora das drogas, esse irmão que eu vou falar agora o caso. E numa determinada fase da drogadição, a sua mãe tentou manter todas essas, vamos dizer assim, as obrigações financeiras que ele fazia durante o uso das drogas, e chegou um determinado momento que o valor que ela recebia já não era possível, ela começou a mendigar, pedir dinheiro na rua, ao ponto de nós termos encontrado essa pessoa, essa mãe, nas ruas pedindo esmola, e a gente olhou e falou: por que você está fazendo isso? E é óbvio que ela não falou, né? Ela desconversou, mas ela estava pedindo esmola na rua para continuar alimentando o vício daquela pessoa. É claro que o familiar não percebe isso, ele acha justamente o que a nossa querida Adriana falou, acha que se ela não pagar, ele vai morrer, o tráfico não vai, se a dívida continuar, ele vai ser assassinado e etc. Exato, é nesse momento que a gente pergunta, né? Estamos de fato ajudando ou estamos atrapalhando? Porque o desencarne, ele vai ocorrer uma hora ou outra com qualquer um de nós. Nada foge àquilo que está na nossa programação. A gente pode, é claro, assumir novos débitos, mas a justiça divina não vai desamparar as nossas escolhas de forma nenhuma no futuro. Né? E o familiar, ele tem realmente essa preocupação, sem perceber que são preocupações que fogem totalmente às suas possibilidades. Muitas vezes um familiar vem com um discurso similar a esse que você falou, né? Chega no tratamento e diz assim: mas eu não posso deixar ele morrer. Né? E aí a gente pergunta: mas como que faz isso? Como que eu não deixo uma pessoa morrer, uma pessoa desencarnar? Essa prerrogativa não é minha. Essa prerrogativa é divina. Né? Essa decisão
foge totalmente ao seu controle. E aí a gente começa a construir essas ideias, né, que realmente o libertam do processo. Que bacana, meu irmão. Queria perguntar para a nossa querida Adriana o seguinte: quem pode procurar a ajuda do Gaerol e como é que se procura essa ajuda? Mas antes de você responder, eu queria perguntar ao pessoal aí de casa o seguinte: eu já falei um caso aqui, a Adriana falou um caso, eu queria que vocês aí de casa trouxessem os casos que você conhece, tanto aqueles das pessoas que ainda estão na dificuldade da drogadição, quanto aqueles que vocês conhecem, que as pessoas conseguiram se libertar. Então, tragam para a gente essa experiência. Não nos deixem aqui falando, nós três aqui falando sozinhos. Vocês ajudem a gente para que a gente não se sinta carente aqui na frente. Minha esposa odeia que eu fale isso. Ela proíbe que eu fale aqui na frente que eu estou carente. Mas se vocês não responderem, eu fico carente. Minha irmã, como fazer então? Quem pode buscar essa ajuda e como buscar a ajuda do Gaerol? Américo, uma coisa que eu gostaria assim, de deixar muito claro, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Nós recebemos ligações com muita frequência de pessoas, de familiares, que vêm pedir tratamento para o seu ente querido, né? E uma orientação que nós damos, também repetidas vezes, é o seguinte: passe o número do nosso telefone para a pessoa que quer tratamento. Então essa é a primeira forma, né? Essa é a primeira de entrar forma. em contato, através do telefone. Cada um vai buscar tratamento para si. O dependente químico, através do seu esforço, da sua própria mão, deve fazer a ligação para um dos núcleos de atendimento, que você já informou. A gente botou aqui no link, já a produção já providenciou. Então, qualquer um dos núcleos de tratamento podem receber. O coordenador daquela equipe é quem vai atender a esse telefonema e vai dar todas as informações. São alguns passos a serem seguidos e a mesma coisa para o familiar. Se o familiar deseja tratamento também para si, que ele também busque fazer uma ligação de viva voz ou passar uma mensagem, enfim. Só não cometer esse pequeno engano. Eu estou buscando tratamento para o outro, porque o tratamento precisa de uma adesão. Ele é absolutamente voluntário. A gente não tem tratamento nem involuntário, nem compulsório. E a gente compreende de coração que muitas vezes, na ânsia de resolver o problema, na ânsia de ver a sinalização de uma esperança, eu passo a mão no telefone e ligo e peço tratamento para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, para o marido, e a orientação vai ser essa. Por favor, peça que o próprio faça a ligação. Mas às vezes é um pouco difícil, né, Adriana? Porque a família está vivendo aquela situação e ela tenta se agarrar de qualquer forma, e aí ela conhece através da Nova Luz ou através de um outro canal qualquer, ela conhece esse serviço maravilhoso que é o Gaerol, e é difícil ela fazer isso. Eu não vou ligar já que o meu familiar não liga. Qual é a orientação nesse caso? É que a família busque para ela, então, o tratamento? Porque exatamente, a pessoa não adianta, né? A pessoa vive aquela angústia e ela tenta de todas as formas. Nós vamos sempre fazer um atendimento para quem liga. Nós nunca vamos deixar a pessoa que teve o impulso de buscar ajuda sem uma ajuda. Muitas vezes a gente vai marcar uma entrevista pessoalmente nas nossas instituições, explicamos detalhadamente, se for o caso, tanto o tratamento para a codependência quanto o tratamento para a dependência química. E aí esse familiar pode levar a informação. Ele pode levar o nosso panfleto, ele pode levar o nosso folder explicativo, ele pode levar todos os contatos e deixar a critério do outro buscar ajuda para si próprio. Bacana. Alan, responde para mim o seguinte, como funciona essa escalada das drogas? Normalmente já se começa pelas drogas ilícitas, como é que funciona isso? Não, comumente nós começamos pelas drogas lícitas, né? O primeiro contato, na maioria dos casos, é com o álcool.
Os meios científicos criaram aquilo que chamamos das fases do uso, né? O indivíduo primeiro é um experimentador, né? Todas elas com a nomenclatura bem pontual em relação àquilo que está acontecendo. Então, o experimentador é aquele que experimentou a droga, que não tem nenhum tipo de relação ainda com ela. A partir daí nós temos o usuário ocasional, que é aquele que esporadicamente faz o consumo de algum tipo de psicotrópico, que pode ser o álcool, não estamos falando só das drogas ilícitas. A partir daí, a terceira fase do uso seria o usuário abusivo, que é um indivíduo que já começa a estreitar essa relação com o químico, já começa a apresentar algum problema em relação ao seu uso, ao uso da substância, e depois deste o primeiro caso de dependência química, que é o dependente químico funcional, que também, como o nome mesmo já diz, a doença já se instalou, mas de alguma forma ele ainda funciona, ele ainda consegue desenvolver o seu trabalho, ainda que de forma já deficiente. Se ele estuda, ele ainda consegue de uma maneira ou de outra frequentar a faculdade ou frequentar a escola, e a partir daí o dependente químico disfuncional, que é aquele indivíduo que está naquilo que se conhece como fundo do poço. Ou ele está consumindo o químico, ou ele está buscando os mecanismos de consumir mais químico. Essa transição, né, a linha que separa uma da outra é muito tênue. Normalmente, difícil delimitar, né? Isso. Normalmente as pessoas que estão no entorno daquele indivíduo já percebem, né, que o problema está se agravando, que o problema está avançando, mas ele tem uma certa dificuldade de observar isso quando o processo começa a se desenvolver. Não há também nenhuma cronologia racional em relação a isso. O indivíduo pode ser um usuário ocasional durante anos e de uma hora para outra transitar nas outras fases do uso e se tornar um disfuncional, um dependente químico disfuncional. Adriana, é possível sair da dependência química? Em qual dessas fases que o Alan falou ainda vamos dizer assim, ainda podemos ter uma esperança? Há alguma que a gente perde a esperança, ou em todas elas a gente tem esperança? Em que momento é mais fácil, mais difícil? Com essa relação da fase que ele explicou com a saída da dependência. Há sempre esperança, Américo. A menos que haja uma lesão cerebral permanente, ainda há possibilidades de recuperação. A gente vai trazer um pouquinho das falas dos benfeitores espirituais que norteiam os nossos trabalhos, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que nos trazem que uma vez instalada a doença, são necessários... Só para a gente falar para os queridos irmãos de casa, quando é que é considerado que se instala a doença? Em qual dessas fases? É no eventual? É no experimentador? Quando que se instala? O dependente químico funcional. A primeira fase da doença. A quarta que ele falou é a primeira fase da doença. Isso. Experimentador, usuário recreativo, usuário abusivo. Até esse momento a doença não está instalada. Quando nós falamos que haja a dependência química funcional, se instaurou a doença. Nesse momento, a doença está instalada, com todos os critérios trazidos pela Organização Mundial de Saúde, catalogada pelo CID, os manuais que catalogam doenças a nível internacional. E voltando à fala dos benfeitores, eles nos trazem que, uma vez instalada a dependência química, serão necessárias algumas reencarnações no plural para que a cura se estabeleça. Ou seja, em se tratando deste processo reencarnatório, a dependência química não tem cura, dito pela ciência do alto e pela ciência da terra. O que não significa, e aí vem, graças a Deus, a boa notícia, que não haja recuperação. O dependente químico em recuperação verdadeiramente
guardando todos os critérios de recuperação, todos os preceitos de tratamento, ele não só pode, mas como nos mostra a experiência, que ele terá uma vida absolutamente saudável. Inúmeras vezes até mesmo mais saudável por conta dos cuidados que se cerca do que qualquer outro indivíduo. Para que a gente deixe mais claro ainda para os queridos irmãos de casa, você falou agora com muita propriedade. Uma vez instalada a doença, ela não tem mais nessa reencarnação cura, mas ela tem sim uma possibilidade de recuperação. Qual é essa relação? O que eu estou falando de cura e o que eu estou falando de recuperação? Isso significa que é possível a pessoa viver o restante da sua encarnação limpo, sem as drogas, é isso? Limpo, sem as drogas e num padrão de vida muito saudável. Então, quando nós falamos que não é possível a cura, é porque essa pessoa, ainda que longe das drogas, ainda que limpa, ela precisa o tempo todo estar vigilante, é isso? Não só vigilante, mas atento de que nunca mais poderá fazer uso, sequer de forma recreativa. Sequer como experimentador, recreativo, nada. Nada. Eventual. Porque a experiência nos mostra que todos os efeitos, todos os processos destrutivos, todas as dificuldades que o levaram a buscar o tratamento, retornam e muitas vezes num espaço de tempo muito menor. Eu tenho um amigo meu que ele teve muito problema com o alcoolismo e ele ficou longos anos sem o álcool. E eu me recordo de uma vez, uma única vez, que ele parou para tomar uma cerveja e as pessoas avisaram. Foi assim que eu o conheci, inclusive. Eu tinha pouco tempo, menos de um ano que eu o conhecia, e as pessoas que conheciam falaram, olha, ele já está longe do álcool por vários anos, e é muito perigoso que ele faça isso. E todo mundo tentou avisá-lo e tudo mais, e ele começou a tomar, ignorou o que todos falaram, começou a beber um copinho ali, e naquele dia mesmo ele já não conseguiu mais sair, caiu do alcoolismo, não levantou mais. Então, e viveu alguns meses exatamente como se não tivesse saído nem por um momento daquela situação do alcoolismo. É assim? O retorno, né, a tudo aquilo que demorou, às vezes, anos, né, para ser criado em termos de dificuldades morais, financeiras, o retorno é muito rápido. Né? Eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante quando o assunto é esse, que quando a gente lança o olhar espírita sobre essas questões, sobre essas transições, a gente abre um pouco o leque de informações e de cuidados, porque a preocupação do que acontece no atual processo reencarnatório, né, de retorno ao quadro destrutivo, na visão espírita, essa situação se extrapola para os outros processos reencarnatórios. E o grande perigo disso é justamente o experimentador e o usuário recreativo. Diz a mentora Joana de Ângeles que a psicogênese da doença de dependência química, como em qualquer mazela apresentada, reside no espírito endividado. Reside no espírito endividado. Então, quando o indivíduo, né, que foi aprisionado pela doença desencarna e vai passar pelos processos novamente, até o retorno ao corpo físico, nós acreditamos que há sim um registro, fazendo aquela continha que normalmente a gente faz na casa espírita, corpo físico, perispírito e espírito, aí vem o processo reencarnatório e o espírito imprime no perispírito, que imprime no corpo físico a debilidade, as suas consequências e aquilo que precisa ser superado. E qual experimentador é esse indivíduo?
Daí a importância do trabalho de prevenção, porque nem a doutrina espírita e nenhum método científico existente hoje é capaz de detectar isso com antecedência. E mais, reencarnacionistas que somos, um usuário ocasional não precisa necessariamente migrar até o último estágio num único processo reencarnatório. Aquilo que ele começa hoje pode ter a culminância nefasta no futuro. Então, meus queridos irmãos que nos assistem aí de casa, a gente acabou de ver aqui um dado muito importante. Nosso querido Alan traz aqui algo que é fundamental na nossa vida. Nem todos nós, em uma determinada reencarnação, iremos passar pelo experimentador, pelo eventual. Pode ser que em outras reencarnações eu já me entreguei tanto a esse processo, que uma vez que eu entre, já de imediato eu entre no estágio bastante avançado da dependência. Então, como nós não sabemos, nosso irmão falou com muita propriedade aqui, como nós não sabemos o que é que nós fizemos em outras vidas, há o esquecimento do passado. Isso aí é cena de um próximo programa. A gente sempre fala aqui o porquê do esquecimento do passado, tem os seus motivos, são motivos nobres para nos ajudarem, mas como nós temos o esquecimento do passado, nós não conseguimos saber se nós chegamos a um nível de dependência, se nós já tivemos contato com a droga em outras encarnações. Então, por isso que é importante que a gente sequer experimente. Pode ser que a gente, na primeira ocasião que a gente inicia aquilo ali, a gente já tenha dificuldade de sair, não é isso? Isso aí. Meu irmão, eu queria saber também o seguinte, agora eu vou dirigir para Adriano. Hoje, a gente está vendo cada vez mais a influência das redes sociais. Antes era só no jovem. Hoje a gente já vê que é todas as idades. A minha mãe já pega o celular dela, tem Facebook, manda mensagem para todo mundo, tem WhatsApp, usa tudo. Abre o YouTube, abre os canais nossos da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita. Hoje a rede social ela penetrou em todas as faixas etárias. As pessoas que antes tinham dificuldade, por exemplo, até de alfabetização, hoje já têm acesso. Eu tenho amigos meus que não sabem ler nem escrever e usam WhatsApp, Facebook, falam através das mensagens gravadas, como não sabem ler e escrever, mas realmente a rede social ela é uma realidade hoje. Então eu queria te perguntar o seguinte, como é que a rede social hoje ela influencia na questão da drogadição? É positivo ou negativo? É sempre positivo? É sempre negativo? Como é que está essa relação hoje? Na verdade, eu vou dar apenas 2 exemplos, um para cada lado, né? O que vem nos chamando a atenção de forma muito especial em relação às redes sociais é o problema da banalização do uso da maconha, né? Só para você ter uma ideia, nos últimos poucos meses, o Gaerol recebeu seguidamente 3 casos de jovens, e se nós podemos falar em coincidência, né, talvez seja uma coincidência, muito jovens, de 19 anos, que abriram surtos psicóticos por uso de maconha. Isso é uma coisa que vem sendo veiculada nas redes, e a gente sabe que a má imprensa, via de regra mobilizada por interesses financeiros, acaba estimulando a questão de que a maconha não tem problema, porque é uma planta, porque é natural. Os psiquiatras, principalmente da Associação Brasileira de Psiquiatria, estão muito preocupados com esta questão e vai sendo abafada por essa notícia veiculada nas redes sociais de forma equivocada. Então, esse é um mau uso das redes sociais. Mas, por outro lado, nós temos um número de acessos ao Facebook do Gaerol, que é o Gaerol nas redes, que é uma... Que legal, o Gaerol então tem Facebook? Gaerol nas redes. Que legal, tá vendo? Você aí de casa, que quer buscar o Gaerol, além desses contatos que nós colocamos, busquem também no seu Facebook, Gaerol nas redes, é isso? E há a oportunidade das pessoas terem perguntas individuais, personalizadas, que são suas dores íntimas respondidas, às vezes, estando em outro lugar do mundo. Que
Que maravilha. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Nosso programa é sempre bem curtinho. Então eu queria dar a vocês as palavras finais. Não sei quem quer falar primeiro, mas tem que ser bem rapidinho, só para se despedir dos queridos irmãos de casa, para poder dar o seu recado final. Eu acho que o principal recado que a gente pode dar, né, conforme a Adriana já falou, é que há esperança. Há a possibilidade de reajuste ainda nesse processo reencarnatório. Não precisamos passar pelas dificuldades, né, do desencarne através dessa situação para que possamos, no futuro, desenvolver um processo de recuperação. A gente já pode dar esse passo agora. A gente já pode fazer esse movimento imediatamente, poderia dizer assim. Agora, né, que é buscar o auxílio para tratar as suas questões. Maravilha, meu irmão, você aí de casa. Hoje não é o dia que a gente se livra completamente das drogas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que hoje pode ser esse dia em que a gente dá esse primeiro passo rumo a essa solução. Minha querida Adriana, suas palavras finais, por favor. As minhas palavras finais, eu vou pegar o exemplo que você trouxe do amigo que teve uma recaída. Lembrando a quem está em casa que quem tem algum familiar ou algum amigo com esse problema, busque o tratamento, porque a recaída não começa no momento que o indivíduo volta a usar o químico. A recaída começa em concessões feitas a nível de comportamento. Então, se há uma pessoa que está tendo a oportunidade de estar limpo, estar fora do uso, busque uma ajuda capacitada, habilitada, pois pode se manter limpo para o resto da sua vida. Hoje também é esse dia que você que está em casa e já conseguiu sair dessa dificuldade toda, vamos nos manter firme, para que a gente não volte mais a essa situação tão difícil, tão triste, que é a drogadição. Queria agradecer muito a cada um de vocês, agradecer a todos os compartilhamentos. Durante o intervalo eu olhei aqui quantos irmãos compartilham esses vídeos. Eu tenho sempre visto vocês colocando a TV Nova Luz nas redes sociais, levando esses programas à frente. Então, muito obrigado a cada um de vocês que faz esse programa chegar a cada vez mais irmãos. Se você está nos assistindo até agora, eu não tenho dúvida nenhuma que é porque esse programa tocou de alguma forma o seu coração e te ajudou de alguma forma, ou a trazer ajuda para si próprio, ou para ajudar um familiar, um amigo. E da mesma forma que você se beneficiou, que você teve essa chance de entender um pouquinho mais como você pode ajudar o seu familiar, o seu amigo, eu queria contar com a colaboração de cada um de vocês, fazendo com que esse vídeo chegue a todos os irmãos por essas redes sociais. Então compartilhem no Facebook, compartilhem convidando amigos, marcando amigos, compartilhem na sua linha do tempo, coloquem nos grupos que você frequenta do Facebook, botem um link no WhatsApp, compartilhem de todas as formas que você puder, porque é somente com a ajuda de vocês que nós conseguimos fazer esse programa chegar a todos os corações. Muito obrigado a todos vocês e até semana que vem.